para que os amados recebam o perfeito entendimento da palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Eu já declaro que há anjos ministrando na vida daqueles que foram escolhidos, eleitos, separados, desde antes da fundação do mundo, para receberem a graça e o apostolado, para estarem reinando em vida, e isso para a glória de Deus. Assim eu creio e assim eu falo, que haja ministração dos anjos, que teu Espírito testifique na vida dos teus filhos, eleitos, escolhidos e predestinados para a glória de Deus, para que o meu trabalho não seja em vão. Testifica na vida daqueles que são escolhidos para a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo, esse eu crucificado, e glória a Deus. Bíblia, papel e caneta. E vamos iniciar, mais um estudo, um ensino em graça, um culto de ensino, um apostolado, Nós estamos debaixo da graça, daquilo que Cristo já fez por nós. Estamos debaixo do mesmo apostolado que foi revelado para o nosso apóstolo da graça, que é o apóstolo Paulo. E glória a Deus pela sua vida. Então, amados, podem pegar aí as suas anotações, a sua Bíblia, a sua caneta, o seu papel. Nós temos um tema: Igreja de Cristo e religião dos homens. Hoje nós veremos a diferença, amados, da Igreja de Cristo e da religião dos homens. Existem diferenças, amados, e nós veremos aqui alguns pontos, que diferenciam a Igreja de Cristo da religião dos homens. E glória a Deus pela sua vida. Então, amados, primeiramente, a religião, ela foi criada por homens. Ela está baseada em preceitos e mandamentos de homens. Ou seja, os homens criam as religiões, criam os seus estatutos, e eles fundamentam e se baseiam debaixo de um fundamento, cada um a sua religião. E por isso nós vamos ver essa diferença, que é diferente da Igreja de Cristo, que a Igreja de Cristo, ela é fundamentada unicamente em Cristo. Nós vamos ler aqui Marcos, capítulo 7, e o versículo 6. Vamos ler do 6 até o 9. Marcos, o versículo é do 6 ao 9. Glória a Deus. Já deixei a minha aqui marcada. O Evangelho de Marcos é um livro histórico. O capítulo 7, versículo 6. Vamos ler o 6 até o 9. Vamos ler o 6. Bem profetizou Isaías. Aqui a minha Bíblia está em vermelho, é Jesus falando, o Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Ele está falando de vós, ele estava falando para alguns fariseus, amados. Então, para aqueles que também no tempo de hoje criaram ali a sua religião. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, parece, amados, que está tudo certo. As pessoas estão com a Bíblia na mão, as pessoas estão louvando, que honram-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. As pessoas até oram, até louvam, até adoram a Deus, mas o coração é que está longe de Deus, porque está baseado em doutrinas, preceitos
mandamentos e ordenanças de homens. Resumindo, obedecem a homens e não a Deus, que é uma diferença da Igreja de Cristo, né, que somos nós, os filhos de Deus, os verdadeiros cristãos, né, porque a religião dos homens é onde está os falsos irmãos, né? Não que nós possamos, não estou combatendo os falsos irmãos. Nós estamos ensinando, porque a graça, ela ensina. A graça, ela não traz condenação. E quando você é ensinado através da graça, sem condenação, o Espírito Santo, ele traz a testificação e você recebe a revelação para a glória de Deus. O 7. Em vão, porém, me adoram. Então aí, aqui em Marcos, Jesus fala que é em vão, ou seja, vai para a escola bíblica dominical, vai para o culto de oração, vai para o culto de intercessão, vai para a vigília, vai para os retiros, em vão, porém, me adoram. Então, até faz oração, adoração, até faz alguma coisa, mas Jesus disse que em vão, porém, me adoram. Por que é em vão? Nós podemos perguntar. Em vão, porém, me adoram. Podemos perguntar, por que adoram em vão? A resposta, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então a resposta é porque eles estão aprendendo, né, ou estão sendo ensinados por doutrinas que são de homens, foram criados por homens. Tem coisas até que, amados, está escrito na Bíblia, mas você precisa entender o tempo que foi escrito, para quem foi escrito e qual a aliança, porque existe a aliança com os judeus, que foi a primeira aliança, né? O Antigo Testamento, a nova aliança, agora na graça, um pouco, agora em graça, nós somos gentios, temos que separar gentios de judeus, agora na graça, amados. A nova aliança, ela é para os gentios e ela é para nós, os judeus. Aliás, ela é para os judeus e para nós agora, os gentios. Ambos agora é um só povo, né? Por isso que a Igreja de Cristo, ela é uma só, amados. Ela é uma igreja única, né? Ela não são várias igrejas. Quando Paulo fala para os Coríntios, os Galácios, né, os Efésios, então é uma linguagem só. O Espírito Santo, ele testifica, ou seja, falam as mesmas coisas, pensam as mesmas coisas e não é diferente. A doutrina é a mesma para a Igreja de Cristo, amado. Diferente do sistema religioso que faz escola bíblica para crianças, para adolescentes, para os jovens, para os homens, as mulheres, para os casais. E até separam os cultos também, separando, né? Eles alegam que tem alguma coisa diferente para eles. Mas, amados, você ser salvo pela graça é para a criança, é para o jovem, é para o adolescente, é para o homem, é para a mulher, porque a salvação é para o nosso espírito, porque nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos em um corpo, seja criança, seja adolescente, seja homem, seja mulher, né, seja um casal. Então, amados, a graça, ela é para o nosso espírito. Por isso é que a Igreja de Cristo, amado, é diferente da religião dos homens. Essa é uma das diferenças.
nós vamos ver aqui a grande diferença. O 8. Deixando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então aqui, deixando o mandamento de Deus, só aí já está servindo a Deus em vão. Por quê? Deixando o mandamento de Deus, ou seja, deixando aquilo que é de Deus, o mandamento de Deus, o ensino de Cristo, da graça, para guardar a tradição. Ou seja, você agora é um gentil em graça, não é um judeu na lei, ainda que seja um judeu, é um judeu em graça, deixando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então, porque é uma religião criada pelos homens, amados. Então, você anda para frente e não pode haver mudanças, né? Eu lembro que quando eu estava no Ministério da Lei, eu queria ver um pastor que vinha para Manaus, e o pastor proibiu, porque a gente não poderia visitar outras denominações. Mas não somos todos irmãos? Cristo não é o cabeça da igreja? E por que a gente não pode, né, amar? Então nós não defendemos placa de ministério, placa de igreja. Nós pregamos e anunciamos o Cristo ressuscitado. Então, deixando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens. Então, as pessoas, as ovelhas de Deus, elas estão guardando uma tradição e deixaram o mandamento de Deus. Aí aqui, com o lavar dos jarros, dos copos e muitas outras coisas semelhantes a esta. Porque aí vem aquelas indagações, aquelas perguntas, né? O que pode, o que não pode. Aí uns tem no seu estatuto que não pode ir para a praia, não pode usar roupa de praia, né? Não pode tirar barba, não pode usar acessórios, brincos, né? Não pode usar maquiagem, não pode usar calça. E isso são preceitos, doutrinas de homens. Eu lembro quando eu estava no sistema religioso, eu sempre gostei de estar à frente do trabalho de Deus. E para mim dirigir um culto nessa igreja era o meu dia, né? Que era feito uma escala. O dirigir você vai lá, era só tipo um apresentador, não era nem um dirigente, era como se fosse um apresentador. Nesse dia que era eu para dirigir o culto, eu fui de calça comprida. Eu sabia que eles não gostavam de calça comprida, mas como eu cheguei lá depois, eu não vim desde a fundação lá com eles, de vez em quando eu ia de calça. E nesse dia, quando eu levantei para ir, a irmã pegou na minha mão e disse: irmã, você está de calça, eu vou no seu lugar. Aquilo me matou, porque a calça não pode ir, quer dizer, por conta de um acessório, por conta de uma calça, eu não poderia dirigir tudo, né? E também, nesse ministério que eu congregava, os pastores tinham que vestir camisa de punho, tipo assim, né? Manga curta, não poderia. Então, amados, são acessórios. E outras vezes, quando tinha culto na quarta-feira, não poderia ir de chinelo. Chinelo que a gente fala é sandália aberta, só com sapato fechado, por conta do altar, né? Então, por conta de um altar. Amados, isso aqui não é um altar. O templo de Deus, onde Deus habita, é dentro de nós. Isso aqui, que eles chamam de altar, um púlpito desse, aonde está sendo pregada a palavra de Deus, isso aqui é uma madeira, amados. É um acessório que nós precisamos usar. O microfone é um acessório que eu preciso usar, né, para me descansar aqui e colocar pipa, né? Então são acessórios. Não é um tipo de doutrina, amados. Então existe uma diferença da igreja de Cristo, né?
das religiões que são criadas pelos homens. Se você está em algum ministério seguindo doutrinas de homens, que pode e não pode, né? Então são doutrinas de homens, porque a graça não diz para você o que você pode, o que você não pode. A graça, que é através do apostolado, vai te ensinar, ela vai te ensinar com amor e não com condenação, amados. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Vou concluir aqui a leitura. No 9. E disse Jesus, jeitosamente, rejeitais o mandamento de Deus para guardardes as vossas próprias tradições. Então, amado, aqui no versículo 7, em vão, porém, me adoram. Então é tudo em vão, amados. Estão congregando, tem uma classificação das classes, das crianças, dos jovens, e está sendo em vão. Porque, jeitosamente, no 9, rejeitais o mandamento de Deus. Então, estão rejeitando a palavra de Deus, o mandamento de Deus, para quê? Para guardar a vossa própria tradição. Então, por conta da tradição, amados, estão sufocando o Espírito Santo, estão apagando o Espírito Santo, porque nós não sabemos, amados, orar, nós não sabemos pregar, nós não sabemos pedir, enquanto que nós somos guiados, ensinados pelo Espírito Santo. E num sistema religioso, nas religiões dos homens, já vem ali tudo prontinho. É para você fazer aquela apresentação. Como eu disse, eu estava mais para apresentadora do que dirigente de culto. Cheguei a dirigir algumas vezes no sistema, mas no dia que eu fui de calça, eu realmente não pude fazer a direção do culto naquele dia, porque eu tinha que obedecer um mandamento, uma regra, né, um mandamento de homens, e rejeitando o quê? A palavra de Deus, né? Porque você, na graça, você é guiado pelo Espírito Santo, você é ensinado, não existe regra. Eu não posso colocar uma regra de como eu vou pregar, de como eu vou falar. O que eu tenho que ter é uma organização, faz parte das coisas terrenas, carnais, mas concernente às coisas espirituais, eu preciso ser guiada e ensinada pelo Espírito Santo, amados. Não somos robôs, né? Nós não somos metódicos, nós dependemos de Deus, dependemos do Espírito Santo. Então a Igreja de Cristo, ela depende do Espírito Santo de Deus, e não na manipulação do sistema religioso. Esse é o nosso tema: Igreja de Cristo e religião dos homens, que nós estamos vendo aqui a diferença. Vou ler aqui Isaías 29 e 13, vamos ver. Isaías 19 e 13. Aliás, Isaías 29 e 13. Diz o Senhor: este povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamento de homens, em coisas aprendidas por rotina. Então aqui, amados, é uma profecia que já havia sido feita lá em Isaías, né? Então Isaías falou aqui, né,
E Jesus falou lá em Marcos, e hoje, amados, nós estamos no ano de 2026. Eu estou lendo a mesma profecia, eu estou lendo a mesma palavra, né? Então, amados, que haja uma mudança na sua vida, que haja uma mudança na sua mente, né? Que você aprenda com o Espírito Santo de Deus, que você dependa do Espírito Santo como igreja de Cristo, e não sejam mais manipulados pela religião dos homens, né? Que traz condenação, que traz julgamento, amados, que traz ordenanças, que traz mandamentos, né? Muitas pessoas no sistema religioso estão enfermas emocionalmente, amados, por conta de julgamentos, por conta de condenação. Eu mesma, eu era muito julgada e condenada quando eu estava no sistema religioso. Eu tenho um testemunho lá no meu canal, é o primeiro vídeo que eu coloquei, e tem um testemunho de cura quando eu conheci a graça de Deus, né? Eu vou ler agora Colossenses, o capítulo 2, o versículo 4 e o 8. Colossenses, capítulo 2, versículo 4 e 8. Colossenses 2. Versículo 4. Vamos ler o 8 também. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras convincentes. Então, aqui é Paulo, amados. Agora aqui é Paulo, né? Nós vimos Isaías, vimos Marcos, e agora nós estamos aqui no nosso apóstolo Paulo, né? Paulo morreu, amados, né? Mas deixou, né, outros aí, né, que é o nosso apóstolo de edificação. Ele pôs na igreja pastores, evangelistas, né? E glória a Deus, para lhe ensinar, para que você não seja mais enganado, não seja presa fácil, né? Para a glória de Deus. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras convincentes ou palavras persuasivas, né? Dependendo da versão. Eu estou lendo aqui na Bíblia com a versão contemporânea, então não vos engane com palavras convincentes. Então não seja, amados, enganado, porque é como se fosse uma lavagem cerebral, né? Na vida do cristão. Quando eu entrei no sistema religioso, no último ministério que eu passei, eu já cheguei lá e já falaram lá, olha, de quinta-feira tem que jejuar pelo grupo 1, porque eram divididos em grupos. Então, aí eu disse, não, mas eu vou jejuar, eu estou em tratamento, não posso não. E eu fazia jejum em outras vezes, né? E eu jejuava por uma pessoa, numa época, e eu já estava ficando magra, acabada de tanto jejuar, e eu fui dizer para a pessoa que eu não aguentava mais. Ela disse para mim que você tem que jejuar, pagar o preço, até essa pessoa se converter. E eu tenho 26 anos, né? Sou cristã, 20 anos eu passei no sistema e estou há 6 anos em graça. Essa pessoa não é convertida. Não estou falando que ela não é salva, né? Ela não é convertida, ela está aí, né? À toa, servindo o seu ventre. Mas o sistema religioso, ele quer te obrigar, amado,
a pagar preço, a fazer aquilo que para eles são ordenanças e mandamentos, para aquele sistema ali. Porque o sistema religioso, ele vai se ramificando, amados. Cada um vai puxando para si. Nós vamos ler também o 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Então, amados, quando se chega logo no sistema, aceitando Jesus, né, para ser salvo, e depois vai ser batizado para você ser membro, porque não é para ser salvo, mas nós já fomos batizados com o batismo em Cristo. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Então eles queriam me prender com filosofias e vãs sutilezas, amados. Você tem obrigação. Eu ouvi as pessoas dizerem para mim: você tem obrigação diante de Deus de pagar o preço. Ouvi isso, amados, do sistema religioso. Você tem o dever, você tem obrigação. Aí eu ainda até disse assim: mas Jesus mandou eu levar a minha cruz, não mandou levar a cruz de ninguém. E na minha ignorância eu ainda tentava me defender. Quando eu saí desse sistema, um dos sistemas que eu passei por vários, essa pessoa disse: você pode sair, mas você não tem a minha bênção. Você não tem a minha bênção para sair. Você pode sair debaixo de maldição, debaixo de rebeldia. Olha, está escrito, amado, isso. Eu perdi 6 quilos em 30 dias por conta que eu amava os irmãos, eu amava aquele lugar. E eu fiquei bastante constrangida e bastante triste naquele momento. E eu ouvi de Deus, né, que não há nenhuma condenação, Romanos 8:1, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não estava em graça, mas essa palavra me deu conforto. Essa palavra é o que está escrito, amados. Então não vos engane com vãs filosofias, com tradições humanas. Fique com a palavra de Deus, com o que está escrito para você. E eu ouvi de Deus, né, que não estou, né, debaixo de condenação. Que Deus não me julga, Ele não me condena mais. Eles estavam me julgando, me condenando pela aparência, mas está escrito que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Nós, em graça, estamos em Cristo. Quem está em Cristo é o nosso espírito. O sistema, ele te conhece segundo a carne. Se você, vamos falar como o povo diz, se você não rezar a missa do padre, né, se diferenciar, você já não está mais apto ali, aquele local. Então, eles conhecem a pessoa segundo a carne. Tipo, se um dia você não for congregar, eles estão ali em cima de ti, te cobrando, né? Nós, em graça, amados, nós não precisamos ficar chuchando ninguém para congregar. Por quê, amados? É o Espírito de Deus que vai trazer. É o Espírito de Deus que vai trazer a testificação para a glória de Deus. O nosso trabalho, amados, é ensinar, é pregar a graça, o apostolado. E o Espírito Santo de Deus vai testificar, amados, na vida daqueles que Ele primeiro predestinou. Porque a graça é uma revelação, é um entendimento, é uma sabedoria dada por Deus. Por quê, amados? Porque eu já vi pessoas que não sabem nem falar, nem se expressar nas redes sociais e não sabem nem escrever, escreve tudo errado. E essas pessoas têm a revelação. Porque Deus não está olhando se você tem ensino médio, fundamental, se você tem nível superior, se você é cego, se você é mudo.
Deus escolheu, amados, os escolhidos e os eleitos e os predestinados, eles virão no tempo dele, no tempo predestinado de Deus. Não precisamos puxar ninguém como o sistema quer colocar, enfiar a goela abaixo. É Jesus, e você já tem que aceitar, já tem que participar da Santa Ceia, e já tem que ser batizado. Então isso são religião dos homens, amados, diferente da Igreja de Cristo. Nós, em graça, nós ensinamos as ovelhas de Deus, né? Nós levamos a graça e levamos o apostolado e o Espírito Santo de Deus, porque nós somos um com o Espírito Santo de Deus, e é Ele, amados, que vai testificar do Espírito da ovelha de Deus. Então, concluindo aqui, Colossenses 2:8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Não é segundo o que está escrito, segundo a palavra de Deus, segundo o mandamento de Deus, mas segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Amados, nós somos a Igreja de Cristo aqui na terra, glória a Deus, e nós não mais seremos enganados. Se você, amados, estiver debaixo da graça, estiver debaixo do apostolado, crescendo na graça e no conhecimento, ninguém mais te engana, amados, porque você não passa nem 5 minutos ouvindo um pastor da lei pregar, ou receber nenhum tipo de orientação, nem de estudo, amados. Você tem o Espírito Santo de Deus, e se você precisar falar, fale com um homem de Deus, com uma mulher de Deus. Nós temos o apóstolo Marcos Gomes, pastora Sueli, do MGA Sede São Paulo, né? E nós temos os pastores, né, espalhados aí no Brasil. Glória a Deus pela vida daqueles que são escolhidos, eleitos e predestinados, para que você não seja mais enganado, amados, cumprindo regras, doutrinas de homens, e servindo a Deus em vão. Sirva a Deus de verdade, amados. Receba a graça, receba o apostolado, para que você possa estar reinando em vida para a glória de Deus. Papai. Então, amados, uma das diferenças da religião para a Igreja de Cristo é que a religião são inúmeras, incontáveis. Só aqui na minha rua tem várias denominações. No meu bairro, na minha cidade, no Brasil e no mundo, amado. E a Igreja de Cristo, ela é uma só. O que Paulo pregava para os Colossos, né, para os Filipos, né, para os Gálatas, então era um evangelho só, amados. Como nós agora em graça pregamos um evangelho só, porque a Igreja de Cristo é uma só. É diferente do sistema religioso, que cada um vai ter um estatuto, e cada um tem ordenanças e mandamentos para serem obedecidas, regras de homens, como nós vimos aqui em Colossenses 2 e o versículo 8, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo a Cristo. Então se atente, amados, a observar que as religiões, elas são inúmeras, incontáveis, e a Igreja de Cristo, ela é uma só. Então, essa é uma das diferenças. E agora vamos falar um pouco da Igreja de Cristo, Mateus 16 e 18.
Mateus 16 e o versículo é o 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Então a igreja de Cristo, amado, ela está fundamentada em Cristo Jesus, Jesus Cristo, o ressuscitado. A igreja de Cristo, amado, ela não está fundamentada em preceitos ou ordenanças humanas criadas por homens. Por quê? Que uns, não pode cortar o cabelo, não pode ir na praia. São preceitos, doutrinas de homens. O cabeça da igreja é Cristo, amado. É Cristo. Então, aqui nós estamos lendo ainda um livro histórico. Aqui Mateus 6 e 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é Jesus, edificarei a minha igreja. Então a igreja está fundamentada em Cristo Jesus. Agora vamos ver o nosso apóstolo, o apóstolo da graça, o apóstolo Paulo, falou em 1 Coríntios 3, o versículo é o 11. 1 Coríntios 3. E 11. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então ninguém pode, amado, colocar outro fundamento. Ninguém pode chegar com o irmão ou com a irmã e colocar ordenanças, doutrinas para ela cumprir. Eu dou glórias a Deus, amado. Nós agora em graça, nós estamos livres, nós estamos libertos. Glória a Deus, de todo o ensinamento de doutrinas que nos levavam a cativeiro, a condenação. Hoje nós estamos libertos em Cristo, amado. Cristo já te libertou para que você seja livre, amado, das prisões, né, das algemas do sistema religioso. E glória a Deus por você existir. Ninguém pode pôr outro fundamento. Não existe, amado, outro fundamento e nem ninguém pode colocar, além do que já está posto, já está colocado. E o fundamento é Jesus Cristo, como ele já tinha falado lá em Mateus: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja de Cristo, amado, já está fundamentada em Cristo Jesus. Não pode ter outro fundamento. Nenhum tipo de doutrina, amados, pode ter agora para a igreja de Cristo Jesus. Vamos ver em Efésios, o capítulo é o 5, o 23 e o 24. Efésios 5, 23 e 24. Pois o marido é o cabeça da igreja, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele proveniente, o Salvador do corpo. Então aqui na parte B, amado, Cristo é o cabeça da igreja. Então, amados, fique com o que está escrito. Só estou lendo, não precisa interpretar. Glória a Deus. Porque a igreja de Cristo, amados, ela vai estar baseada em Cristo, baseada na palavra de Deus, não fundamentada em doutrinas de homens. 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Então aqui a igreja é advertida a se sujeitar a Cristo. Então não se sujeite a doutrinas de homens. Não se sujeite a doutrinas
né, com condenação, amados. Se submetam a Cristo, o cabeça da igreja, e viva livre, amados, da condenação do homem, livre da condenação do sistema religioso, e dou glórias a Deus pela vida dos eleitos. Então, amados, vocês podem observar que o assunto da Igreja de Cristo, ele é um assunto espiritual. E o assunto do sistema religioso, ou seja, da religião dos homens, é um assunto carnal. Por que o assunto é diferente? Porque o assunto da Igreja de Cristo, amado, ele é espiritual, e nós pregamos para o espírito da ovelha. Você é salvo, você é reconciliado, você é abençoado, você é justificado, você já foi santificado. Então, amados, é o teu espírito. Há uma diferença do assunto do sistema religioso, das religiões dos homens. Porque o assunto deles é carne. Não pode beber, não pode fumar, não pode ir para a praia, não pode ir para a festa. Aí vai colocar não pode, não pode, não pode. É muito não pode, mas o que pode é pouquíssimas coisas. O que está dentro de um padrão. Nós, amados, os que são livres, nós não vivemos em um mundo de padrão. Claro que nós não nos adequamos ao padrão humano, mas nós não nos adequamos a um padrão de nenhum sistema religioso. Glórias a Deus. Porque nós somos livres, livres em Cristo, para nós vivermos em graça, livre de toda e qualquer condenação que possa haver dentro do sistema religioso. Dou glórias a Deus, amados, de viver aqui em graça. Nós não somos pressionados, né? Eu estou aqui em Manaus, e ninguém está me pressionando a nada, amados. O apóstolo Marcos Gomes, pastor Sueli, lá em São Paulo, eles não ficam mandando mensagem me pressionando a nada, amados. Porque eu sou guiada, eu sou ensinada pelo Espírito Santo de Deus. Eu não estou aqui para obedecer ordenanças e mandamentos, amados, né? Porque Cristo é o cabeça da igreja, e nós somos ensinados a levar a palavra de Deus para que as ovelhas de Deus sejam guiadas. Porque o sistema religioso, ele te ensina coisas humanas, o que pode e o que não pode. Nós, agora em graça, nós ensinamos a igreja de Cristo a depender do Espírito Santo de Deus. É isso que você precisa, amados. Depender do Espírito Santo de Deus, para não ser um religioso, amado. Para você não religioso, Deus te deu o Espírito Santo para que você não seja um religioso, para que você não seja igual como estava na lei, para que você agora seja diferente. Agora você é guiado, você é ensinado, você fala através do Espírito Santo de Deus. Você agora já não é mais religioso, agora você já não é mais um menino. Glória a Deus. Abba, Pai, louvado seja o nome do Senhor. Então, são assuntos diferentes, amados. Quando você vê um assunto muito carnal, já é ensinos de religião, ensino de homens, e não o de Cristo. O de Cristo é para o nosso espírito. Vamos ler 2 Pedro, o capítulo é o 2, o versículo é o 1 e o 2. 2 Pedro 2, 1 e 2.
Segunda Pedro 2, o versículo 1 e 2. Houve também entre o povo falsos profetas, como os haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida destruição. Então, amados, só estou lendo como está escrito. Então, receba como está escrito. Então, aqui que eles estão, amados, blasfemando o caminho da verdade de Deus, indo contra com suas falsas heresias, indo contra a Cristo, porque estão batizando, estão levando as pessoas por caminhos a errarem, de condenação, de julgamento, enquanto que nós agora estamos em graça, não pregamos para a carne de ninguém, não precisamos chuscar ninguém, amados. É o Espírito Santo de Deus que conhece os que são seus. Glórias a Deus. E o 2: e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Então o caminho da verdade é blasfemado. Por quê? Porque muitos seguirão as suas dissoluções. Muitos seguirão, amados. Então, hoje, agora em graça, amados, você precisa ter esse discernimento. Você precisa receber a graça, receber o apostolado, receber esse conhecimento que te liberta, que quebra esses grilhões, quebra essas algemas, quebra essas cadeias, essas sofismas, essas fortalezas na sua mente, amados. E nós precisamos estar alicerçados, amados, firmes e constantes, aprendendo a graça de Deus e sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos concluir lendo Romanos 8 e 14. Romanos 8 e 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então essa é a diferença, amados. Ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Lembra da diferença? Que a Igreja de Cristo, o assunto é espiritual, e a religião dos homens, o assunto é carnal. Há uma diferença também, amados, que a Igreja de Cristo ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ela ouve Deus e ela obedece a Deus, porque Cristo é o cabeça da Igreja e nós nos sujeitamos a Cristo. E a religião dos homens é guiada por vento de doutrina dos homens e suas religiões, as suas denominações. Então essa é a diferença, amados, da graça de Deus. Essa é a diferença da religião dos homens para da Igreja de Cristo. Nós, em graça, somos guiados pelo Espírito Santo. E o assunto ele é espiritual, porque a graça é ensinada, amados, para o nosso espírito, a qual nós já somos abençoados. E o Espírito Santo de Deus, ele testifica na vida
daquele que é escolhido, eleito e predestinado. Ele testifica aí no teu espírito, amado. Glória a Deus pela sua vida. Esta é a graça e este é o apostolado. Graça e paz. Aplauda o Senhor pela sua palavra. Glória a Deus. Papai, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Pai. Em tudo somos gratos. Em tudo nós te agradecemos. Obrigado, Senhor. Sei que a tua